Meu nome é Claire Morgan, e eu tinha 34 anos quando minha irmã deslizou sobre a mesa de jantar dos nossos pais um comprovante de transferência de $600.000 e, com um sorriso provocador, agradeceu por eu ter pago o MBA dela. Achou minha poupança secreta, ela debochou. Você vivia dizendo que não podia me ajudar. Então eu resolvi me ajudar sozinha. Meus pais sorriram como se Brooke finalmente tivesse vencido alguma competição familiar silenciosa. Meu pai chegou a erguer o copo. Pelo menos esse dinheiro vai construir o futuro de alguém. Foi então que meu celular, escondido sob a mesa, acendeu em vermelho, revisão urgente de movimentação não autorizada do fundo fiduciário. Olhei para o alerta e depois para o comprovante na mão da minha irmã. O número da conta de destino correspondia exatamente à conta de garantia sob minha responsabilidade profissional. O problema era muito maior do que uma simples transferência indevida. Aqueles $600.000 não eram meus. O dinheiro pertencia a 14 clientes diferentes e estava vinculado a transações imobiliárias que precisavam ser concluídas. 5 delas aconteceriam nas próximas 48 horas. Sem discutir com minha família, liguei imediatamente para o setor de conformidade do banco, forneci meu código profissional e coloquei a chamada no viva voz. Brooke continuou sorrindo até ouvir a representante confirmar que a conta que havia recebido o dinheiro estava congelada, incluindo qualquer valor que já estivesse depositado nela. Pouco depois, nosso auditor independente entrou na ligação. Sua voz permanecia calma, mas cada palavra caiu sobre aquela mesa como um golpe. Esses recursos pertencem a 14 clientes. A transferência foi registrada e agora está sendo investigada como possível fraude. O sorriso de Brooke desapareceu. Seu rosto perdeu a cor. Minha mãe tentou dizer, quase num sussurro, que poderíamos resolver tudo discretamente entre nós. Meu pai, por outro lado, ordenou que eu desligasse antes que eu destruísse a família. Mas já era tarde demais. A movimentação havia sido registrada e encaminhada ao banco, à minha empresa, à seguradora e ao órgão regulador estadual. E havia algo que minha família ainda não entendia: congelar o dinheiro não significava que minha carreira estava salva. Naquela noite, a primeira pessoa retirada do sistema nem sequer foi Brooke. Fui eu. Às 19h18, enquanto meus pais ainda insistiam que tudo não passava de um mal-entendido familiar, a empresa bloqueou minhas credenciais e me colocou em afastamento administrativo. Era um procedimento padrão. Eu era responsável pela conta e, até que a investigação terminasse, poderia ser considerada tanto vítima quanto responsável por uma possível falha de controle. Sentada diante do meu laptop, ouvi minha mãe discutindo na sala de jantar enquanto todos os arquivos do meu painel de fechamento ficavam cinzentos, um após o outro. Eram 14 imóveis, 14 conjuntos de instruções e 14 clientes que haviam confiado em mim para manter o dinheiro deles completamente separado do meu, da empresa e de qualquer outra pessoa. Eu era uma das principais responsáveis pelas contas de garantia e também sócia minoritária da Desert Crest Escrow, em Phoenix. No dia a dia, eu costumava chamar aquela conta de a minha porque cada recibo, conciliação e autorização de pagamento registrada ali carregava a minha identificação profissional. Mas, juridicamente, eu não era dona de um único centavo. Os $600.000 eram apenas um saldo temporário composto por depósitos de sinal, valores destinados aos vendedores, reservas para impostos e recursos de financiadores que aguardavam a autorização final. Uma das operações tinha $18.000. Outra chegava perto de 140 mil. Na tela do banco, tudo aquilo podia parecer uma pequena fortuna. Na realidade, eram 14 compromissos separados, cada um com seu próprio cliente, contrato e prazo. Brooke nunca se preocupou em entender essa diferença. Aos 29 anos, recém-admitida em um programa de MBA caríssimo, ela estava furiosa porque o pacote financeiro oferecido pela universidade não combinava com a vida que já havia anunciado nas redes sociais. Ela queria a mensalidade integralmente paga, um apartamento mobiliado perto do campus, um SUV novo e capital suficiente para abrir uma empresa de consultoria antes mesmo de assistir à primeira aula. 2 meses antes, ela havia me pedido $180.000. Eu me ofereci para analisar o orçamento dela, comparar opções de financiamento e até ajudar com o depósito de um apartamento mais simples. Para Brooke, aquilo foi uma humilhação. Meus pais, Diane e Robert, disseram que eu estava sendo egoísta. Durante anos, eles trataram minha carreira como se fosse apenas burocracia.
Nos jantares de domingo, as conquistas de Brooke sempre rendiam brindes, enquanto meus fechamentos de negócios eram reduzidos a papelada para corretores. Quando tentei explicar a importância do meu trabalho, meu pai dizia que eu estava fazendo um emprego comum parecer algo extraordinário. Brooke aprendeu exatamente a lição que eles estavam ensinando. Para ela, se eu tinha acesso a tanto dinheiro, então aquele dinheiro deveria estar disponível para a família. O que ela ainda não sabia era que cada movimentação daquela conta deixava uma trilha digital, e alguém estava prestes a descobrir exatamente como ela havia conseguido entrar onde jamais deveria ter conseguido. Se o meu trabalho era apenas um emprego comum, então, na cabeça da minha família, o dinheiro que passava por ele também não deveria significar tanta coisa. O especialista em fraudes do banco pediu que eu identificasse a conta que havia recebido a transferência. Li o nome do beneficiário 2 vezes, Brooke Avery, conta corrente pessoal. A operação havia sido iniciada às 17h42, a partir do computador que eu normalmente usava para trabalhar, utilizando minha senha, o token de segurança criptografado registrado em meu nome e as respostas corretas para 2 perguntas de verificação. O sistema automático inicialmente aceitou a transação porque reconheceu o dispositivo e a conexão de internet. Porém, poucos segundos depois, ela foi encaminhada para uma análise mais rigorosa. O beneficiário era novo, o valor estava muito acima do padrão e a descrição mencionava um suposto reembolso educacional, algo que jamais aparecerá em uma distribuição legítima para clientes. Quando Brooke imprimiu o comprovante e foi até a casa dos nossos pais, o banco que recebeu o dinheiro já havia sido instruído a impedir qualquer retirada. Mas bloquear os recursos não significava que a transferência tinha sido desfeita. O valor poderia permanecer indisponível por vários dias enquanto as instituições confirmavam a titularidade e seguiam os procedimentos para tentar recuperar o dinheiro. O problema era que 5 clientes precisavam daqueles recursos antes que todo esse processo pudesse terminar. Meu sócio responsável pela gestão me deu até às 10 da manhã seguinte para entregar um relatório detalhado do incidente, informar qualquer possível falha de segurança envolvendo minhas credenciais e decidir se assinaria uma denúncia criminal formal. Nossa seguradora também deixou claro que não liberaria dinheiro para cobrir o prejuízo sem uma denúncia oficial. Foi nesse momento que Brooke finalmente abandonou a história de que estava tentando a me ajudar. Você não precisa colocar meu nome, ela disse. Só diga que alguém invadiu sua conta. Meu pai concordou imediatamente. Minha mãe segurou minhas mãos e repetiu a mesma sugestão, tentando fazê-la parecer mais aceitável. Segundo eles, eu deveria chamar aquilo de ataque cibernético, deixar o banco recuperar o dinheiro, permitir que Brooke começasse o MBA e resolver o restante como uma questão familiar. Olhei para os 14 arquivos bloqueados na tela. Se eu mentisse, a seguradora poderia negar a cobertura, o órgão regulador poderia questionar minha licença profissional e meus clientes poderiam passar meses tentando recuperar um dinheiro que nunca deveria ter saído de suas contas. Se eu dissesse a verdade, minha própria irmã seria investigada por uma transferência que levava diretamente o nome dela. Meus pais achavam que eu precisava escolher entre a família e o dinheiro. Mas não era isso. Eu precisava escolher entre proteger quem havia cometido o ato e proteger 14 pessoas que não tinham culpa de nada. Às 21h06, assinei a denúncia. A investigação não começou com Brooke. Começou comigo. Na manhã seguinte, às 8h, sentei-me na sala de reuniões da Desert Crest diante de um investigador bancário, do nosso auditor externo e de um advogado que representava a seguradora. Eles perguntaram onde eu guardava meu token de segurança, quem havia entrado no meu apartamento, se eu reutilizava senhas e por quanto tempo costumava deixar o computador sem supervisão. Cada pergunta parecia acrescentar mais peso sobre meus ombros. No trabalho, eu havia seguido todos os protocolos. Em casa, porém, cometi uma exceção porque a pessoa que estava perto dos meus equipamentos tinha o mesmo sobrenome que eu. 3 semanas antes, Brooke havia ficado no quarto de hóspedes do meu apartamento. Ela dizia que o imóvel onde morava estava passando por um problema urgente de mofo. Mais tarde, descobri que o contrato dela simplesmente havia terminado e que ela não queria que nossos pais soubessem que tinha gastado o dinheiro reservado para a mudança em um luxuoso retiro de networking ligado ao programa de MBA. Durante 6 noites, ela observou minha rotina. Eu começava a trabalhar às 7 da manhã, conectava o token criptografado, conferia os registros das contas fiduciárias e bloqueava o computador sempre que me afastava. Na 4ª manhã, Brooke apareceu com café enquanto eu participava de uma videoconferência.
Lembro que o celular dela estava apoiado ao lado da caneca, com a câmera apontada na direção do meu teclado. Naquele momento, achei apenas um gesto inocente e agradeci pelo café. Meu erro mais grave aconteceu na última noite. Normalmente, eu guardava o toque em uma pequena caixa de segurança presa dentro da minha mesa. Enquanto eu estava guardando o dispositivo, um credor me ligou. Ao mesmo tempo, Brooke gritou do corredor dizendo que havia água vazando embaixo da pia da cozinha. Coloquei o token na gaveta superior, fui verificar o vazamento e depois levei Brooke até a casa dos nossos pais. Quando voltei, a gaveta estava fechada. Não vi motivo para conferir novamente um objeto que, até então, nunca havia saído do meu apartamento. O investigador anotou tudo em silêncio. Eu sabia que confiar em alguém não substituía um protocolo de segurança. E as imagens da câmera do condomínio acabariam revelando o restante. Às 17h31, pouco antes da transferência, Brooke entrou no meu apartamento usando a chave de emergência que minha mãe mantinha guardada. Naquele momento, eu já estava na casa dos nossos pais, ajudando a preparar o jantar. O que eu ainda não sabia era que aquelas imagens seriam apenas o começo das provas que mostrariam exatamente como minha irmã conseguiu acessar uma conta que jamais deveria ter tocado. Brooke havia avisado aos meus pais que chegaria tarde porque teria uma ligação com o setor de admissões da universidade. Mas, em vez disso, passou 11 minutos dentro do meu escritório. Usando uma chave que havia sido copiada, abriu a gaveta, pegou meu token de segurança, entrou no computador autorizado para minhas operações e iniciou a transferência. Depois, colocou o token de volta no lugar, imprimiu a confirmação da operação e saiu. A câmera não conseguia registrar o que ela havia digitado, mas os registros bancários conseguiam mostrar cada etapa. Ela descobriu minha senha a partir daquele vídeo em que me trouxe café. Uma imagem recuperada do backup na nuvem dela mostrava minha mão sobre o teclado e, no reflexo, era possível identificar 5 dos 8 caracteres da senha. Os registros de pesquisa indicaram que Brooke testou diferentes combinações até descobrir os 3 restantes. As respostas das perguntas de segurança eram ainda mais fáceis para alguém da família. Uma delas era a rua onde crescemos, a outra, o nome do meu primeiro empregador. Brooke havia transformado lembranças da nossa infância em chaves para acessar minha vida profissional. Então o investigador colocou uma sequência de mensagens sobre a mesa. Brooke não tinha agido exatamente da maneira que meus pais queriam me fazer acreditar. 2 dias antes da transferência, ela havia enviado uma mensagem para minha mãe: Claire mantém uma conta fiduciária com mais de $500 mil. Ela vive dizendo que não tem dinheiro, mas está escondendo alguma coisa. Minha mãe respondeu: sua irmã sempre se esconde atrás do trabalho. Se esse dinheiro está parado lá, faça ela dividir. Mais tarde, meu pai escreveu: não nos envolva nos detalhes. Só garanta que sua mensalidade seja paga. Eles não sabiam que aquela conta continha dinheiro de clientes. Mas sabiam que Brooke estava tentando conseguir dinheiro que acreditavam pertencer a mim, mesmo depois de eu ter recusado ajudá-la da maneira que ela queria. Essa diferença teria importância durante a investigação. Para mim, porém, a dor era praticamente a mesma. Os sorrisos dos meus pais quando viram o comprovante não tinham sido de surpresa. Eles estavam aprovando o que Brooke havia feito. O auditor pediu que eu colocasse minhas iniciais na página das evidências. Minha caneta ficou parada sobre a mensagem da minha mãe. Uma parte de mim ainda procurava alguma explicação inocente, talvez um mal-entendido, talvez uma brincadeira que tivesse ido longe demais, qualquer coisa que me permitisse preservar pelo menos uma versão da minha família em que eu ainda pudesse confiar. Então me lembrei do meu pai levantando o copo enquanto Brooke exibia o comprovante de $600 mil. Naquele momento, percebi que proteger a família já havia deixado de significar união. Para eles, significava permitir que outra pessoa fosse prejudicada para beneficiar Brooke. Assinei a página. Em seguida, entreguei meu token, meu laptop e meu selo profissional para uma análise forense completa. Antes do meio-dia, o órgão regulador estadual emitiu uma restrição provisória proibindo-me de autorizar qualquer nova movimentação. O documento não dizia que eu era culpada. Mas a situação continuava assustadora porque, enquanto a investigação não terminasse, eu seria considerada responsável pelos controles da conta. Fui eu mesma quem comunicou os 14 clientes. Meu advogado se ofereceu para preparar um aviso neutro, mas preferi não esconder a situação atrás de palavras vagas.
Com autorização do órgão regulador e acompanhado por outro profissional em cada ligação, expliquei que uma transferência não autorizada havia retirado recursos da conta fiduciária. Informei que a conta que recebeu o dinheiro estava congelada, que o processo de recuperação já havia começado e que a seguradora havia sido acionada. Não mencionei Broke, porque a investigação ainda estava em andamento. Em vez disso, assumi minha responsabilidade como a profissional cujas credenciais haviam sido comprometidas. As reações dos clientes foram mais difíceis de enfrentar do que qualquer grito. Um casal aposentado tinha um caminhão de mudança agendado para a manhã seguinte. O proprietário de um restaurante precisava receber o valor da venda para concluir o contrato de uma segunda unidade. Outro comprador havia pago para estender uma taxa de financiamento que venceria em apenas 2 dias. Ninguém me tratou com raiva. Eles simplesmente fizeram perguntas. Queriam datas, garantias e documentos por escrito. Cada pergunta tranquila me lembrava de uma coisa: profissionalismo não é testado quando tudo está funcionando perfeitamente. Ele aparece quando algo dá errado e alguém precisa assumir a responsabilidade. A seguradora Fidelity só aprovou um adiantamento emergencial depois de receber minha declaração juramentada, o boletim de ocorrência, as imagens das câmeras e a confirmação formal de que a transferência jamais seria registrada como um presente ou empréstimo familiar. A Desert Crest então utilizou primeiro suas próprias reservas para garantir os fechamentos previstos para o dia seguinte. Depois, o dinheiro liberado pela seguradora foi incorporado à conta, e o saldo restante foi recomposto sob supervisão do auditor. Pela primeira vez desde que tudo começou, os clientes poderiam continuar suas transações sem depender da promessa de que a família resolveria tudo. Eu sabia que ainda teria de responder por cada falha de segurança. Mas agora também existiam provas mostrando que o dinheiro não havia desaparecido por acaso, alguém havia planejado cada passo para colocá-lo nas mãos de Broke. Passei 36 horas conferindo cada dólar usado para recompor os valores e vinculando cada quantia ao arquivo original, enquanto outro profissional assumia as movimentações. Os 5 fechamentos mais urgentes foram concluídos, embora 2 deles tenham exigido taxas extras para manter as condições de financiamento e outro tenha obrigado a empresa a pagar mais uma noite de hospedagem temporária para o cliente. Autorizei esses custos com recursos operacionais da própria empresa e abri mão da minha distribuição anual de lucros antes mesmo que alguém precisasse me pedir isso. Às 6h40 da manhã do segundo dia, depois que a última movimentação urgente foi concluída, fui ao banheiro e me sentei sobre a tampa fechada de uma cabine. Minhas pernas simplesmente não conseguiam mais me sustentar. Foi a primeira vez que permiti que toda aquela situação realmente me atingisse. Broke não havia apenas pegado dinheiro. Ela havia usado contra mim justamente as coisas em que eu confiava, os procedimentos profissionais que eu tinha orgulho de seguir, o apartamento onde me sentia segura e até a generosidade de deixá-la ficar comigo quando precisava de um lugar para dormir. Meus pais haviam visto um comprovante de transferência de $600 mil e comemorado antes mesmo de perguntar se aquilo poderia prejudicar alguém. O mais doloroso foi perceber que, durante anos, eu havia interpretado a falta de interesse deles pelo meu trabalho como simples ignorância. Mas aquilo deixou de ser inocência quando eles usaram essa ignorância para justificar que Broke pegasse o que não lhe pertencia. Naquela noite, meus pais apareceram no meu apartamento com uma proposta. Meu pai colocou um documento digitado sobre o balcão da cozinha. Segundo o acordo, ele e minha mãe fariam um empréstimo de $100 mil usando o imóvel como garantia. Broke devolveria o restante depois de se formar. Em troca, eu deveria dizer ao banco que havia prometido verbalmente ajudar Broke financeiramente e que simplesmente entrei em pânico ao ver o valor da transferência. O documento ainda continha uma cláusula afirmando que nenhum acesso não autorizado havia acontecido. Mas as câmeras mostram Broke entrando no meu escritório, eu disse. Minha mãe respondeu que, dentro de uma família, algumas questões técnicas podiam ser ignoradas. Meu pai foi ainda mais direto. Disse que eu conseguiria sobreviver a uma advertência porque já tinha uma carreira consolidada, enquanto a vida profissional de Broke estava apenas começando. Então ele disse algo que acabou com qualquer vontade que eu ainda tivesse de suavizar a verdade. Você sempre foi a forte da família. É para isso que pessoas fortes servem. Empurrei o documento de volta sem assinar. Ser forte não significa ser a filha escolhida para ser sacrificada sempre que alguém da família comete um erro. Broke ligou enquanto meus pais ainda estavam no apartamento. Ela não pediu desculpas. Em vez disso, tentou me intimidar.
Disse que a falha de segurança ficaria registrada no meu histórico profissional, independentemente de ela ser acusada ou não. Segundo ela, se eu descrevesse a transferência como um presente, o banco poderia resolver tudo discretamente e nós duas conseguiríamos seguir em frente. Mas, se eu continuasse colaborando com a investigação, ela ameaçou dizer que eu mesma havia entregado o token a ela e depois mudado de ideia porque nossos pais tinham comemorado seu sucesso. Mantive a ligação no viva voz e preservei a notificação deixada por ela quando desligou. Depois, encaminhei o registro da chamada e o acordo não assinado pelos meus pais ao investigador. Minha mãe me encarou como se guardar provas fosse uma forma de traição. Ela havia acabado de ouvir Brooke inventar uma versão dos fatos, mas parecia muito mais incomodada com a existência das evidências do que com a mentira. Naquela noite, meu pai me removeu do grupo da família. Minha mãe cancelou o jantar de aniversário que havia planejado para mim no mês seguinte. Brooke publicou uma mensagem vaga nas redes sociais insinuando que parentes invejosos estavam tentando destruir mulheres que lutavam para melhorar de vida. Fiz capturas de tela, coloquei tudo na pasta da investigação e voltei ao relatório de conciliação. Eu já havia perdido temporariamente o acesso ao meu trabalho, uma quantia incerta de renda futura e aquela velha certeza de que meus pais ficariam ao meu lado quando os fatos fossem apresentados. Eu não permitiria que também levassem a verdade. Durante 9 dias, a versão de Brooke conseguiu convencer parte da família. Ela dizia aos parentes que eu havia prometido pagar sua formação, que tinha transferido o dinheiro voluntariamente e que depois havia usado os mecanismos de segurança da empresa contra ela apenas porque nossos pais tinham comemorado sua conquista. Mas a história dela começaria a desmoronar quando os investigadores colocassem cada detalhe lado a lado: os registros bancários, as imagens das câmeras, as mensagens, o token, o histórico de acesso e, principalmente, as próprias palavras de Brooke. Ela dizia que o bloqueio da conta provava que eu tinha poder suficiente para destruir qualquer pessoa que a envergonhasse. Alguns parentes repetiram a versão dela sem sequer me procurar para ouvir o outro lado. Antigamente, esse silêncio me deixaria desesperada. Dessa vez, enviei apenas uma declaração por escrito: os recursos pertencentes a clientes haviam sido transferidos sem autorização e o caso estava sob investigação oficial. Eu não iria discutir provas em redes sociais. No 10º dia, o banco que havia recebido a transferência concluiu o processo de recuperação. Cada centavo dos $600.000 voltou para a conta fiduciária, e o adiantamento emergencial feito pela seguradora foi retirado após a conferência dos auditores. Brooke anunciou para a família que nenhum crime poderia ter acontecido porque, no fim das contas, ninguém havia perdido dinheiro. Os investigadores discordaram completamente. Uma tentativa que fracassou não deixa de ser uma tentativa apenas porque os sistemas de segurança conseguiram impedir o prejuízo. O relatório forense revelou algo ainda mais preocupante: o objetivo de Brooke nunca havia sido apenas pagar o MBA. Os investigadores encontraram uma planilha chamada Orçamento da Liberdade. Nela, Brooke havia separado $146.000 para o MBA, 78.000 para 2 anos de aluguel de luxo, 64.000 para um carro novo, 230.000 para a empresa de consultoria que pretendia abrir, 50.000 para ajudar a pagar a hipoteca dos nossos pais e o restante para viagens e construção de uma imagem profissional. Ela também havia aberto 3 contas adicionais e programado transferências automáticas que dividiriam o dinheiro assim que o primeiro valor estivesse disponível. O bloqueio impediu que qualquer uma delas fosse executada. Outro detalhe recuperado pelos investigadores foi uma pesquisa que Brooke havia tentado apagar: é possível pegar dinheiro de uma conta de garantia e devolver antes do fechamento da operação? Em outra conversa com uma amiga, ela foi ainda mais explícita. Disse que o dinheiro tecnicamente pertencia a compradores de imóveis desconhecidos, mas que eu movimentava valores todos os dias e provavelmente conseguiria esconder a diferença até que ela conseguisse financiamento estudantil. Ela sabia que o dinheiro não era meu antes mesmo de tocar nele. A história que contou durante o jantar, dizendo que havia encontrado minhas economias secretas, não tinha sido um mal-entendido. Era uma encenação. Brooke queria convencer nossos pais de que aquele dinheiro era meu e que eu simplesmente havia decidido presenteá-la. Depois que os promotores apresentaram acusações criminais relacionadas a fraude, invasão e manipulação de sistemas, uso indevido de identidade e tentativa de apropriação dos recursos, o programa de MBA suspendeu a admissão de Brooke. Ela me culpou por isso, mas eu sequer havia procurado a universidade. Brooke tinha usado os dados daquela conta bloqueada como comprovação financeira para despesas de moradia e matrícula.
Quando o banco retirou a confirmação dos recursos, a própria instituição solicitou esclarecimentos por meio de seus procedimentos internos de conformidade financeira. A mentira que ela criou para impressionar a universidade acabou levando as provas diretamente até ela. Na noite anterior à primeira audiência de Brooke, meus pais convocaram uma reunião familiar. Eu fui por um único motivo: recuperar a chave de emergência do meu apartamento. Minhas tias e meu tio estavam sentados na sala como se fossem um júri escolhido pelos meus pais. Brooke estava no meio deles, usando um conjunto claro, aparentemente tranquila, mas claramente irritada. Ela se ofereceu para assinar um acordo de pagamento se eu alterasse minha denúncia. Meu pai argumentou que o dinheiro havia retornado e, portanto, os clientes estavam protegidos. Minha mãe disse que uma acusação grave poderia perseguir Brooke pelo resto da vida, enquanto a restrição temporária sobre minha licença acabaria desaparecendo com o tempo. Coloquei sobre a mesa de centro cópias do registro dos clientes, com todas as informações pessoais removidas. Eram apenas 14 números de arquivos, 14 saldos e 14 prazos. Ao lado deles, coloquei a planilha de Brooke, a pesquisa recuperada e a mensagem em que ela admitia que o dinheiro pertencia aos compradores de imóveis. Ela não descobriu uma poupança escondida, eu disse. Ela encontrou dinheiro de pessoas que nem conhecia, decidiu que eu conseguiria esconder a falta e criou um plano para gastar tudo antes mesmo de pegá-lo. Pela primeira vez, a postura confiante de Brooke começou a desaparecer. Ela disse que eu sempre havia me considerado superior a ela. Respondi que aquilo não tinha absolutamente nada a ver com qual das duas irmãs era melhor. O caso era sobre quem entrou em um escritório trancado, copiou um dispositivo de segurança, se passou por uma profissional autorizada e tentou dividir o dinheiro de 14 clientes entre contas pessoais. Minha mãe começou a repetir que Brooke precisava de um futuro. Olhei novamente para os 14 números dos arquivos e fiz a única pergunta que realmente importava. Quantas pessoas inocentes precisam colocar o próprio futuro em risco para que ela não precise enfrentar as consequências das escolhas que fez? Ninguém respondeu. Peguei a chave de emergência que estava presa ao chaveiro do meu pai e fui embora. Antes de sair, eu disse que cooperaria com qualquer proposta legal de restituição, mas não alteraria nenhum fato, retiraria qualquer documento nem pediria a um único cliente que arcasse com sequer $1 do prejuízo. Meu pai respondeu que, se eu saísse daquela casa, não deveria voltar enquanto não estivesse disposta a agir como parte da família. Do lado de fora, fotografei a chave devolvida ao lado da data e enviei a imagem ao meu advogado. Depois, entrei com uma ação civil para recuperar as perdas da empresa, os custos assumidos pela seguradora e todas as despesas necessárias para proteger os clientes. O processo criminal determinaria o que Brooke deveria responder perante a sociedade. A ação civil, por outro lado, definiria se as pessoas que tiveram de reparar o estrago causado por ela seriam obrigadas a pagar essa conta. 4 meses depois da transferência, entrei em uma audiência do órgão regulador carregando 2 pastas. Uma continha as provas contra Brooke. A outra reunia evidências dos meus próprios erros de segurança, o token deixado em uma gaveta que não era protegida como deveria, as respostas de segurança baseadas em informações familiares e a política de acesso ao meu apartamento, que eu não havia atualizado depois que uma hóspede passou a ter proximidade com meu espaço de trabalho. Meu advogado queria que eu destacasse o fato de ter sido enganada. Eu fiz isso, mas também admiti algo muito mais difícil. Eu havia confundido familiaridade com segurança, e essa falha colocou os recursos dos clientes em risco. O órgão regulador concluiu que não havia evidência de que eu tivesse autorizado ou me beneficiado da transferência. Também reconheceu que denunciei o incidente imediatamente, preservei as provas, colaborei com o processo de recuperação e garanti que todos os valores dos clientes fossem recompostos antes que qualquer fechamento fosse prejudicado. Minha licença profissional foi restabelecida sem qualquer acusação de fraude. Mas isso não significava que eu sairia sem consequências. Recebi uma advertência formal por falhas nos controles internos, tive de cumprir mais 60 horas de treinamento em conformidade, aceitei auditorias trimestrais durante 2 anos e paguei parte dos custos administrativos do processo. A Desert Crest restaurou meu salário, mas a distribuição de lucros que perdi e as despesas jurídicas ultrapassaram $47.000. 4 clientes decidiram levar seus futuros negócios para outras empresas. Eu entendi a decisão deles. Quando voltei ao trabalho, não tentei esconder nenhuma dessas informações.
Em vez disso, ajudei a criar um comunicado explicando aos clientes as novas medidas de segurança, sem mencionar Brooke. Os tokens passaram a ser guardados em um cofre monitorado dentro do escritório. Dispositivos autorizados receberam autenticação biométrica. Qualquer novo beneficiário exigiria aprovação de 2 pessoas. Transferências também passaram a depender de uma confirmação verbal feita por meio de informações de contato verificadas de forma independente, além de bloqueios automáticos para operações acima de um limite mais baixo. Pedi aos sócios responsáveis pela gestão que aplicassem todas essas regras primeiro sobre mim. Assumir responsabilidade parecia muito menos satisfatório do que buscar vingança, mas foi isso que começou a reconstruir aquilo que a raiva jamais conseguiria recuperar. O processo de Brooke ainda durou outros 7 meses. No início, o advogado dela tentou argumentar que ela acreditava que a conta fiduciária pertencia a mim. Essa versão desmoronou quando os investigadores apresentaram a pesquisa que ela havia apagado e a mensagem em que falava sobre retirar o dinheiro e repor a diferença antes dos fechamentos. Depois, a defesa tentou alegar que nossos pais haviam dado a Brooke motivos para acreditar que eu aprovaria a transferência. Mas essa explicação também começava a ruir diante de tudo o que já estava documentado. A cada nova evidência, ficava mais claro que Brooke não havia cometido um simples erro de julgamento. Ela havia planejado uma operação acreditando que poderia usar minha confiança, minhas credenciais e a própria família para esconder as consequências. O incentivo dos meus pais explicava a confiança que Brooke tinha, mas não explicava como ela conseguiu entrar na conta. Nenhum dos dois conseguia responder a uma pergunta simples: se aquilo fosse realmente um presente legítimo, por que ela precisaria copiar uma chave, fotografar minha senha, pegar meu token de segurança, usar respostas falsas de verificação e ainda preparar 3 contas para distribuir o dinheiro? O promotor ofereceu a Brooke um acordo com uma pena reduzida porque todo o dinheiro havia sido recuperado e ela não tinha antecedentes criminais. Ela recusou a primeira proposta porque ainda envolvia uma condenação por crime grave. Brooke dizia que isso acabaria com sua carreira. O promotor respondeu que justamente essa era uma das funções de um registro desse tipo, informar futuros empregadores de que ela já havia usado acesso confidencial para tentar retirar dinheiro pertencente a outras pessoas. Depois que o tribunal rejeitou o pedido da defesa para excluir os registros bancários, Brooke aceitou a segunda proposta. Ela se declarou culpada por fraude, adulteração de sistema de computador e uso indevido de identidade. Durante a sentença, Brooke finalmente falou diretamente comigo. Disse que passou a vida ouvindo que eu era disciplinada, estável e capaz de superar qualquer problema. Por isso, pegar dinheiro de mim parecia diferente de prejudicar alguém que ela considerava vulnerável. Ela acreditava que eu conseguiria recompor o saldo antes que qualquer pessoa percebesse. Também contou que confiava na pressão dos nossos pais para me fazer ficar em silêncio e que, com o tempo, a família acabaria tratando minha recusa como crueldade. Foi o mais próximo que ela chegou de admitir a verdade. O juiz determinou 28 meses sob custódia estadual, seguidos de liberdade supervisionada. Também ordenou que Brooke pagasse $91.600 em custos que não haviam sido totalmente cobertos, incluindo auditorias, hospedagem de clientes, taxas relacionadas a financiamentos, despesas jurídicas e custos assumidos pela seguradora. Uma decisão civil separada acrescentou juros e permitiu que a dívida fosse cobrada de rendimentos futuros que não estivessem protegidos por lei. Durante o período de supervisão, Brooke também ficou proibida de exercer funções fiduciárias ou trabalhar em cargos que lhe dessem controle direto sobre o dinheiro de clientes. A universidade cancelou oficialmente sua admissão no MBA. A empresa de consultoria que ela planejava abrir desapareceu antes mesmo de começar. E a rede profissional que ela tanto queria impressionar agora encontrava o registro judicial sempre que alguém pesquisava seu nome. O noivo de Brooke também terminou o relacionamento depois que a investigação revelou que ela havia usado o endereço e informações de renda dele para abrir uma das contas secundárias. Ele não foi acusado de nada, mas passou meses tendo que provar que não fazia parte do esquema. Brooke chamou a decisão dele de outra traição. Pela primeira vez, minha mãe não tentou repetir essa palavra para mim. Meus pais não foram processados criminalmente. Eles haviam incentivado Brooke a pegar aquilo que acreditavam ser meu dinheiro, mas os investigadores não encontraram provas de que soubessem como ela pretendia conseguir acesso à conta ou que tivessem conhecimento, antes daquele jantar, de que o dinheiro pertencia aos clientes. As consequências para eles vieram de outras formas.
Eles gastaram uma quantia enorme com advogados, fizeram um empréstimo usando a própria casa como garantia para ajudar na defesa de Brooke e ainda assumiram a responsabilidade por um financiamento particular que ela deixou de conseguir pagar depois que perdeu a vaga no MBA. Quando as parcelas se tornaram insustentáveis, meus pais venderam a casa de 4 quartos onde aquele jantar havia acontecido e se mudaram para um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Para alguns parentes, contaram que eu havia sido responsável pela venda. Os extratos bancários mostravam uma história bem diferente. A decisão civil da Desert Crest não tomou a casa deles. Eu também recusei a proposta do meu pai de pagar a restituição de Brooke em troca de encerrar a cobrança contra ela. Ele já havia colocado boa parte das próprias economias em uma tentativa de protegê-la das consequências. Eu não permitiria que esse sacrifício se transformasse em mais uma maneira de Brooke escapar da responsabilidade. Depois que saísse da prisão, Brooke teria que cumprir o cronograma de pagamentos determinado pelo tribunal. Se ganhasse pouco, as parcelas seriam menores. Se reconstruísse uma carreira bem remunerada fora das áreas em que estava proibida de atuar, os valores aumentariam. Dessa vez, ninguém poderia simplesmente decidir que ela merecia outra oportunidade usando o dinheiro de outra pessoa. As consequências passaram a acompanhar as escolhas de Brooke, em vez de serem transferidas para mim. Um ano depois da recuperação da minha licença profissional, o órgão regulador concluiu a revisão especial definitiva. Não encontraram falta de dinheiro, ajustes sem explicação nem conciliações atrasadas. 6 meses antes do previsto, a supervisão reforçada foi encerrada porque nossos novos controles haviam ultrapassado o padrão exigido. A Desert Crest me promoveu a diretora de conformidade fiduciária. Não foi uma recompensa por pena, mas o reconhecimento de que eu havia ajudado a corrigir justamente a vulnerabilidade que quase destruiu minha carreira. Aceitei o cargo com uma condição: outro profissional teria a aprovação final sobre qualquer operação realizada por mim. Eu, que antes acreditava que competência significava não precisar de supervisão, havia aprendido uma lição diferente. Bons sistemas não existem porque as pessoas honestas são incapazes de fazer seu trabalho. Eles existem porque até profissionais cuidadosos podem ter pontos cegos. No meu primeiro dia na nova função, abri o painel de monitoramento e encontrei 14 arquivos marcados em verde, todos vinculados a um antigo número de incidente. Os nomes dos clientes estavam ocultos, mas eu ainda lembrava da voz de cada um. Aqueles 14 registros eram a razão pela qual eu havia assinado a denúncia naquela noite, mesmo quando meus pais imploraram para que eu mentisse. Brooke perdeu muito mais do que os $600.000 que nem chegou a gastar. Ela perdeu a vida que imaginava construir acreditando que sempre existiria alguém mais forte para assumir os prejuízos causados por suas decisões. 3 anos depois daquele jantar, 6 meses após sair da prisão, Brooke entrou em contato comigo. Ela estava cumprindo os pagamentos da restituição e trabalhava em uma empresa de paisagismo, em uma função que não lhe dava acesso a contas financeiras. Pediu que eu confirmasse que ela já não representava risco e que congelasse por 5 anos os juros da dívida determinada no processo civil. Aceitei confirmar apenas uma coisa: ela havia seguido corretamente o cronograma de pagamentos durante 6 meses. Eu não assinaria uma declaração garantindo uma confiança que nunca havia sido colocada à prova, nem alteraria as condições estabelecidas pelo tribunal. Ela me disse: nossos pais ainda acham que eu poderia ter salvado todo mundo se você tivesse chamado aquela transferência de presente. Isso teria salvado você, respondi. O risco continuaria nas mãos dos 14 clientes, dos meus colegas e das minhas. Brooke então lembrou que eu havia recuperado minha carreira enquanto ela carregaria uma condenação criminal pelo resto da vida. Eu disse que minha recuperação também tinha tido um preço. Perdi renda, clientes, autoridade profissional e passei meses sendo examinada por investigadores e reguladores. A diferença era que eu havia assumido a responsabilidade pela minha falha de segurança. Ela ainda tentava fazer com que eu absorvesse parte da responsabilidade dela. Enviei apenas uma carta objetiva, confirmando os fatos relacionados ao cumprimento das obrigações, e nada além disso. Brooke disse que aquilo era menos do que uma família deveria oferecer. Respondi que era exatamente o que a verdade permitia. Meus pais continuam morando no apartamento que, no início, diziam ser apenas uma solução temporária. Ainda conversamos de vez em quando, embora minha mãe continue chamando a transferência de um erro. Ela prefere ignorar a chave copiada,
a senha fotografada, o token retirado da gaveta, as respostas de segurança usadas indevidamente e as contas que Brooke havia preparado para dividir o dinheiro. Eu não discuto mais. A verdade não precisa da aprovação dela para continuar sendo verdade. No trabalho, o painel acima da minha estação agora mostra uma mensagem simples, ativa, sem restrições. Os novos profissionais da empresa estudam o alerta vermelho daquele incidente durante o treinamento de conformidade. Não para aprender apenas como detectar uma transferência suspeita, mas para entender como o problema realmente começou. Alguém de confiança teve acesso suficiente para observar uma rotina que ninguém imaginava que pudesse ser usada contra nós. Foi essa a lição que ficou. Segurança não significa desconfiar de todo mundo. Significa criar sistemas fortes o bastante para que até a confiança não consiga ultrapassar os limites que existem para proteger outras pessoas. A última mensagem de Brooke dizia que família deveria ajudar a família a seguir em frente. Eu a removi da minha lista de contatos prioritários, abri o próximo arquivo de cliente e conferi cada valor antes de autorizar qualquer movimentação. Seguir em frente não significava apagar o que aconteceu. Significava garantir que aquilo nunca mais se repetisse. Se alguém que você ama pedisse que você mentisse para escapar das consequências de uma escolha que colocou 14 pessoas inocentes em risco, você protegeria o relacionamento ou escolheria proteger a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Esta narrativa é totalmente fictícia e foi criada exclusivamente para entretenimento, reflexão e fins educativos. Às vezes, algumas pessoas só percebem o valor da sua bondade quando ela deixa de estar disponível para beneficiá-las. E só entendem a dimensão da sua dor quando percebem que suas próprias atitudes tiveram consequências. Você não precisa esperar ser levado ao limite para que sua dor seja levada a sério. Sua paz, seus limites e sua dignidade também merecem ser respeitados.